E aí, galera? Olá! Olá! Pessoal, então vamos lá. Para quem não conhece a gente, eu sou o Pedro Eu Rudiero sou a Priscila e nós Lessa. somos do Palco Literário Digital. Com Ah, vocês, coisa Vinícius boa! Oliveira, o profinho da Profim redação, da Ah, redação. gente! gente, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês e parabenizar vocês pela iniciativa. E quem for fazer o ERJ, de coração mesmo, ouça o áudio teatro. E eu vou ser bem honesto para vocês, eu nunca vi nada igual aos áudios teatros do, da galera do Palco Literário Digital. Já tinha ouvido, antigamente, eu tinha ouvido audiolivro, que era aquela coisa maçante, aquela leitura que você fica horas e horas ouvindo, você até esquece que está ouvindo e pensa em outra coisa. Já ouvi muito podcast de literatura, as pessoas falando, conversando sobre, que é muito bom, né? Mas não vi nada igual ao Palco Literário Digital. Eu ouvi o livro 1984, 1 hora e meia, eu estava em casa, e aí parei, e 1 hora e meia, o tempo passou muito rápido, porque é uma produção fantástica. É muito ruim, porque a gente não consegue explicar. É algo tão bom, tão poderoso, que a gente explicando, a gente não é capaz de mostrar para vocês como que é o áudio. Cara, de verdade, para gente que está nessa jornada de véspera de prova, todo investimento vale a pena. E é um investimento tão acessível, mas é um valor simbólico. É um valor simbólico Sim, que a galera do palco literário, se eles fossem cobrar o valor que esse áudio vale, seria muito, 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 muito mais. E de coração mesmo, ouça, porque é um trabalho fantástico que vocês desenvolvem aí. Eu nunca tinha visto nada igual do que vocês estão fazendo. Então, muito, muito então, de parabéns. E hoje eu vou falar sobre 3 polêmicas da UERJ que ela pode cobrar na redação a partir do livro 1984, beleza? Vinícius, eu queria pedir para você falar para eles um pouquinho de como funciona primeiro só a estrutura da É o redação, né? formato, né? Como é que é a Alguma estrutura da dica em redação da... relação a isso? Porque ela é diferente da do Enem, não é isso? Isso, exatamente. Olha só, a redação da UERJ, primeiro, é uma redação. Então, a diferença da redação para a UERJ do Enem, a diferença está nos detalhes, tá? Porque a redação, ela é a mesma no nível estrutural. Vai ter uma introdução, vai ter um desenvolvimento, vai ter uma conclusão. Qualquer vestibular que peça uma dissertação vai ser assim. Só que a UERJ, ela tem alguns detalhes. Por que que ela tem esses detalhes? Porque ela é um vestibular livre. E ela pede que você seja livre também escrevendo. Então, se você for fazer a prova da UERJ, primeiro, faça introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, pode fazer 3 parágrafos se você quiser, uma conclusão, beleza? Então você pode fazer esse jeitinho de estrutura. Vinícius, como que é o tema da redação da UERJ? É baseado em um problema? É baseado em uma questão ambiental? Não. O tema da redação da UERJ é baseado em um livro. Escolheram o 1984 para a redação, que é um livro fantástico. E eles só escolhem livros assim que são Polêmica. pertinentes com a nossa realidade. Você vai ver que tem muitos pontos ali que são delicados. A UERJ ela gosta de dar uma Uma catucada. alfinetada, né? Ah, eu adoro! Ela provoca o nosso senso crítico e a pessoa tinha que ler um livro e, a partir do livro, fazer suas reflexões. A UERJ ela resgata isso. E eu vou ser bem honesto, eu acho isso muito mais confortável para o aluno. Sim. Porque não fica aquela loucura que nem fica do Enem, né? Na véspera do Enem ficam trocentos temas, a gente não sabe qual o tema que pode ser. A UERJ não, ela cobra um livro, tem vários temas, mas não tem trocentos. Tem algumas, talvez tenha uma dezena, tem 2 dezenas de temas. Por exemplo, esse livro do George Orwell, gosto da palavra, gosto do inglês, George Orwell, ele, ele tem várias polêmicas. Eu levantei 12 polêmicas principais que são quentes para quem não é. Na live de hoje, eu vou falar sobre 3 polêmicas delas, dessas 12 eu vou falar sobre 3, então fica com a gente até o final da live. Como que é o tema da UERJ? Baseado no livro e em forma de pergunta. É uma característica que a UERJ já está aplicando desde 2015. A UERJ cobra temas em forma de pergunta. E aí o próprio coordenador da UERJ, que é o Bernardo, ele fala que a pergunta
é a melhor forma de fazer a pessoa falar a opinião dela. Se você quer saber a opinião de alguém, nada melhor do que fazer uma pergunta a ela. E a UERJ, ela faz isso. Ela vai perguntar, qual é a sua opinião sobre tal? E aí, interrogação. E aí, a pergunta ela tem que ser respondida dentro da redação. Isso é lógico, né? Se fizer uma pergunta, tem que dar uma resposta. Beleza? Vamos lá. Quais são as consequências sociais de um governo totalitário? Olha, esse tema, ele é muito importante, galera. Então, se você está vendo essa live, preste atenção nele. Quais são as consequências de um governo totalitário? Interrogação. Por que esse tema ele é importante na UERJ? Porque o foco do livro, se eu tivesse que eleger uma polêmica principal dentro do livro, seria o totalitarismo. E é muito engraçado porque o George Orwell, ele escreveu esse livro em 1948, logo no final da Segunda Guerra. E aí, a Segunda Guerra vivia o quê? O nazismo, a perseguição, governos absolutistas, totalitários, né? Governos ditatoriais. E aí George Orwell, ele escreve um livro, ele faz uma brincadeira. Ele escreve o livro em 48 e troca os dois últimos numerozinhos para projetar a obra para 84. E como se ele estivesse prevendo o futuro. Que é aqueles filmes futuristas, tipo o Livro de Eli, tipo o Apocalipse, que ela está prevendo o futuro. Essa foi a intenção do George Orwell. Como se ele estivesse prevendo o futuro. E é muito engraçado que muitas coisas que o cara escreveu lá em 48, décadas e décadas atrás, faz total sentido. E uma dessas é o governo totalitarista, assustador. Assustador. O Brasil já viveu governos totalitaristas, com Vargas, por exemplo. Teve uma fase do governo chamada Era Vargas. Dentro da Era Vargas tem algumas fases, né? E a terceira fase é chamada Estado Novo. Para a galera que está vendo aqui, sabe de história, isso aqui vai ficar bem fácil. Estado Novo é o seguinte, é quando o Vargas ele se impõe no poder e fala assim, cara, vou ficar aqui porque eu sou melhor para o Brasil mesmo. Ah, mas tem que botar outro. Não precisa botar outro, deixa eu ficar aqui mesmo e vocês estão precisando de mim. E isso tem muita relação com o livro. Ó, no livro do George Orwell, na ficção, né, ele fala que o grande irmão, que é o líder da nação ali, o grande irmão, ele fala que está em guerra o tempo inteiro. Estão entendendo? O grande irmão, ele diz para as pessoas, estamos em guerra, estamos em guerra, estamos em guerra, estamos em guerra. Só que nunca cai uma bomba, nunca aparece a guerra, mas ele só fala para a população para quê? Para botar medo nas pessoas. Para as pessoas assim, caraca, estamos em guerra. Se a gente perder esse governo, a gente vai ficar vulnerável. Então, a guerra constante é uma forma de manter as pessoas com medo. E se as pessoas ficarem com medo, as pessoas ficam mais submissas ao poder do Estado, entendeu? E foi basicamente isso que o Vargas fez na época do Estado Novo. O Vargas, ele cria uma carta falsa, ele mesmo escreve uma carta, e ele mesmo, é como se, tipo assim, ele inventou um documento. Foi uma notícia falsa, chamado Plano Cohen. Nessa carta que ele mesmo inventou, ele mesmo disse que haveria um golpe comunista. Os comunistas estavam chegando para o Brasil e iam tomar todo o Brasil. Ele falou assim, galera, olha, os comunistas vão invadir o Brasil, recebi uma carta aqui agora. Mas era ele que tinha escrito a carta, não tinha recebido nada. E ele falou assim, estão vendo aqui essa carta que os comunistas escreveram? Nós estamos vulneráveis. Então, para ajudar vocês, meninas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar no poder, beleza? O que ele fez? Ele se mantém no poder para proteger as pessoas de uma coisa que ele inventou. Então, tem muita relação com o livro 1984. Percebe que a coisa se reproduz. Então, dentro da redação da UERJ, você poderia muito bem citar o Vargas. E poderia dizer que a história do George Orwell não é só um livrinho de historinha. Não é só uma ficçãozinha. É um anúncio de uma realidade que a gente viveu e que a gente vive. E aí você bota a tua ideologia aí. Se você é favorável ao governo, pode defender o governo. Se você é contrário ao governo, pode criticar o governo. A UERJ não está nem aí se você é favorável ou se você é contrário ao governo que tá aí no poder.
ela quer que você dê sua opinião. E o próprio líder lá o cara que é o chefe do vestibular, que é o presidente da comissão, que é o professor Bernardo, ele fala assim, olha, a gente não está aqui preocupado se você vai defender o governo, se você vai ser contra o governo, não, eu quero saber a sua opinião. Se você for capaz de defender uma opinião de forma tranquila, de forma responsável, de forma coerente, tá tudo bem. Esse tema é muito, muito forte, muito forte. Então, o totalitarismo, a gente pode pegar qualquer ideia de totalitarismo para colocar ali. É legal que você pegue do Brasil, né? Que o Brasil viveu fases totalitaristas. Se você pode citar a ditadura de 64, os atos institucionais, o AI-5, do governo Médici, do Costa e Silva. Pode dizer que o Brasil também viveu esses momentos e o totalitarismo não ficou só na literatura do George Orwell, beleza? E bom também pegar partes do livro, né, que representam essa passagem, né? Momentos do livro que ele bota de uma forma mais clara esse totalitarismo, né? Exatamente. O livro, ele tá ali para ser usado. Se a UERJ te propôs um livro, ela não vai te obrigar a usar, tá? Você não é obrigado a citar o George Orwell na tua redação, mas é bom que você cite. Por que é bom? Porque muita gente fica sem ideia para colocar na redação. Então, a UERJ, ela já te deu uma ideia, que é o próprio livro. Então, quem faz a prova da UERJ nunca fica sem repertório, porque o repertório é o próprio livro. O problema é que muita gente não lê o livro. Isso é um problema. Não adianta você pegar resumo na internet, não adianta você pegar resenha. Eu libero resenha, eu libero post, só que se você ficar só na resenha, só no post, você vai ter uma visão limitada do livro. Então é legal que você leia. E por isso que o audioteatro é bom, porque o audioteatro ele te dá um panorama da obra, para você entender qual é o personagem principal, qual é o antagonista, qual é a história, qual é o enredo. É um apanhado geral da obra, né? É até isso que eu ia falar, porque durante a adaptação das obras, eu busco colocar todos esses possíveis temas ali dentro representados de alguma maneira. Você pode não ter todos os momentos em que aquele tema ele é discutido, mas aquele tema vai estar ali presente. Então, ao escutar o audioteatro, você vai conseguir entender, se surgir qualquer tema, você vai conseguir lembrar de um determinado momento daquele livro e pode falar sobre ele e usar aquilo ali também como referência, né? Exatamente. O audioteatro ele é bom porque tem a cena ali do Winston com a Júlia, que é uma cena muito bonita, assim, e lendo você já vê que a cena é muito bonita. Agora, ouvindo toda a produção do áudio que vocês fizeram, sonoplastia e etc, barulho do vento, barulho deles caminhando, isso é fantástico, dá uma ambientação muito boa, como se você estivesse vendo mesmo, porque não dá para ver porque é áudio, mas é como se você pudesse ver mesmo. Tem um segredo que é o seguinte, em 2015, ouçam essa história, em 2015, era uma vez, mentira, teve uma questão do exame de qualificação, que foi o primeiro exame de qualificação de 2015, na parte de história, e que a própria UERJ usou o livro 1984. A UERJ usou o livro, fez uma pergunta usando o livro como base. E aí, a resposta da pergunta era totalitarismo. A UERJ perguntou, a partir da leitura do livro, qual é o regime político que mais fica nítido na obra? E aí a resposta estava lá, democracia, não. Sei lá, monarquia, não. Aí tinha que colocar lá que era o totalitarismo, esse é o gabarito. Então percebe que a própria UERJ deu um spoiler de qual é a principal polêmica do livro, que é o totalitarismo. Então, se você tiver fresca essa ideia na cabeça, você não vai ficar surpreendido porque vai dar para ser usado sim, beleza? Vamos lá, hein? Seguindo para o segundo tema, então. Quem controla o passado, controla o futuro? Olha, esse tema ele é muito, muito forte. Uma frase que ficou muito conhecida internacionalmente. Dentro do livro tem um personagem principal chamado Winston Smith. Winston Smith. Schmidt, tanto faz. O nome dele cara é Winston. Qual é a tarefa dele? A tarefa dele é trabalhar na imprensa.
Só que a imprensa, em vez de divulgar os fatos, ela manipula os fatos. Todo dia ele é obrigado a sentar na cadeira dele e manipular alguma coisa que o Estado mandou. Só que ele já está de saco cheio. Ele é um cara que ele não concorda. Ele finge que concorda para não ser torturado, mas ele mesmo não concorda com nada que está sendo feito ali, que ele acha tudo muito ruim. Ele tem um pensamento crítico forte. Só que ele não pode falar, porque se ele falar, ele vai ser morto, vai ser torturado, vai ser vaporizado, vai ser cancelado. O próprio George Orwell já usa essa palavra cancelado lá no livro. Isso é absurdo. Como o cara conseguiu prever que em um dia haveria pessoas que seriam canceladas. E o cara conseguiu lá desde de 1948. E aí o Winston Smith, ele muda, ele é obrigado a mudar os fatos. Só que em vez de mudar os fatos contemporâneos, o Winston Smith ele também muda o passado. Então, por exemplo, sei lá, alguma coisa do século XVIII. Vamos supor que no século XVIII tenha acontecido um fato tal. Ele vai lá nesse documento do século XVIII e muda aquele fato tal. E aí, qual é o problema? As pessoas que nascem depois e não se lembram do século XVIII, é claro, elas nunca vão saber qual é a verdade. Então vamos supor que eu tenha, sei lá, eu tenho o poder, eu, Vinícius, tenho o poder de ir lá dentro do registro histórico de Brasília e mudar esse fato da ditadura Vargas. Eu vou lá e tiro, eu apago isso e falo que não teve ditadura Vargas. Beleza. A pessoa que nascer depois, que não ficou sabendo dessa mudança, que nunca teve contato com a verdade, ela nunca vai saber que existiu Vargas ditador. Então, o que acontece? O cara que muda o passado, ele influencia, sim, o presente. Então, essa reflexão é muito forte, muito forte. E qual é a ideia que eu posso colocar na minha redação da UERJ? Olha só. Durante a Idade Média, você pode citar isso na tua redação, tá? Durante a Idade Média, a Bíblia ficava dentro da igreja, ficava junto com o altíssimo clero. Então, só quem tinha acesso à Bíblia, ao livro, ao manuscrito, era o altíssimo clero. Não é aquele clero ralé, não. Era só a galera top dos tops, big dos bigs do clero. E aí começou a acontecer que essa galera lá do alto clero queria que as pessoas ficassem mais tranquilas, ficassem mais controladas. O que o alto clero fazia? O próprio alto clero mudava alguma coisa da Bíblia. Botava um livro, acrescentava um livro que nunca existiu, mudava uma frase para que as pessoas lessem aquela frase e interpretassem de outro jeito. Então, era um tipo de corrupção, né? O que o alto clero estava fazendo? Estava mudando o passado. E as pessoas manipulando o passado, e, consequentemente, as pessoas que liam aquela Bíblia modificada, as pessoas tinham um comportamento de acordo com o que a igreja queria. Até que veio um cara chamado Martinho Lutero, ficou bolado com essa manipulação toda e fez a Reforma Protestante. Uma das teses da Reforma Protestante era acabar com esses livros. Os livros chamados apócrifos, né? Os livros apócrifos eram aqueles que não estavam no original, que foram incluídos depois. Então isso é muito, muito legal, assim, de você citar na redação, dizendo que quem controla o passado, de fato, domina o nosso comportamento, domina o futuro. E você pode usar o exemplo da Igreja Católica, de antigamente, lá da Idade Média. Muito bom, né? Muito interessante isso mesmo. Domina uma sociedade, né? E é interessante pensar também em relação à obra, né, do 1984, no momento que o Winston está sendo torturado pelo O'Brien, ele diz exatamente isso para o Winston. Ele fala... Sobre os hereges. Ele fala, quem controla o passado, controla o futuro. E ele diz também que pelo fato de que quando você olha para o seu passado, você aprende com ele os erros cometidos. Então, se você também impede isso, impossibilita de que o outro olhe o passado e aprenda com ele, você também está guiando o futuro que você quer. Exatamente. Uma vez que você diz que não existe, nunca existiu ditadura, isso nunca existiu. As pessoas
eliminam aquela informação da cabeça e não se protegem para que uma ditadura possa existir novamente. E aí começam a seguir os mesmos passos que levaram até a ditadura de uma forma inconsciente, porque não tem acesso aos registros do passado, né? Tem uma frase que ficou muito conhecida, que é: aquele que não conhece a história está condenado a reproduzi-la. Aquele que não conhece os erros, aquele que não conhece os erros da história, aquele que não conhece os erros na história, está condenado a reproduzi-los. Isso é real, assim, porque se eu, por exemplo, Vinícius, quando eu comecei a dar aula, eu fazia algumas coisas erradas. Por exemplo, eu não falava olhando no olho do aluno, por exemplo, uma hipótese. Ao longo da minha jornada, da minha carreira, eu fui percebendo que isso não era bom, que isso tinha que ser mudado e tal. Vamos supor que hoje aconteça uma coisa de eu ter amnésia. Eu não lembro mais como que era meu início de carreira. Eu posso muito bem, hoje, se eu tiver amnésia, voltar a dar aula daquele jeito errado, como eu dava antes. Então, se eu não tenho parâmetro do passado, eu não consigo melhorar o meu presente e nem melhorar o meu futuro. E dentro da obra do 1984, uma crítica muito forte que o Winston faz, que o narrador faz, que o George Orwell faz, é sobre a falta de memória das pessoas. As pessoas têm uma memória muito pequena, muito curtinha. Isso hoje, inclusive, as pessoas não acontece uma coisa e as pessoas não lembram e votam naquela pessoa que fez uma coisa errada. Diz, fulano de tal fez uma coisa, aprovou uma lei bizarra, absurda e pá. Aí meses depois, a pessoa esqueceu daquilo ali e ela acaba votando naquela pessoa porque ela tem uma memória muito curtinha. Tem uma cena do George do livro que o partido ele reduz a ração, porque o Estado ele dá comida. Ele dá comida, o Estado ele dá comida para as pessoas. Essa comida recebe o nome de ração. E aí, o Estado ele dá o chocolate, a ração do chocolate. A ração do chocolate era 30 gramas, não lembro agora exatamente, acho que é 30 gramas que o Estado dava. 30 gramas de ração que o Estado dava, ração de chocolate para as pessoas. Pá. Aí, de repente, da noite para o dia, o Estado resolve baixar de 30 para 20 gramas a ração. E a galera ficou um pouquinho ali, porra, baixaram, tal, mas não pode reclamar muito, mas ficou incomodado, né? Beleza. No dia seguinte, o Winston vai trabalhar e ele recebe um bilhete de que ele tem que mudar aquela informação. Ele tem que dizer que a ração eram 10 gramas e que o Estado aumentou para 20. No dia seguinte, entendeu? Então ele está manipulando para sempre colocar o Estado como se fosse o melhor, como se quisesse ajudar as pessoas. O que aconteceu? O Winston falou assim, pô, não é possível que a galera não vai se lembrar que foi ontem esse negócio. O bagulho foi ontem. Até ontem a ração era 30. Aí o Estado baixou para 20. A pessoa tem que se lembrar, porque aconteceu ontem, não aconteceu ano passado. E aí o Winston muda e a galera aceita. E aí ele fala assim, aceitaram. Mas em relação a essa passagem da ração de chocolate, a gente coloca no podcast também. E o Winston, ele fica assim, aflito, se questionando. Incomodado, ele fala, não é possível, só eu que estou percebendo que isso é mentira. Quando vem o anúncio da mudança, ele fica ali atento, pensando, será que alguém vai notar que isso é uma mentira? E aí o vizinho dele, na mesma hora, comemora. Nossa, que maravilha, que governo maravilhoso. Governo maravilhoso, aumentou a nossa ração. E ele fala, realmente as pessoas não se dão conta, né? Exatamente. Essa passagem é muito forte, ela diz muito. E tem a ver com aquela... Lembra a passeata pelos 25 centavos? Que eu acho que foi em 2012, 25 centavos. E a galera, a galera foi para as ruas e não é só por 20 centavos. Não é só por 20 centavos. E foram... Aí, um mês depois... O gigante acordou. O gigante acordou, exatamente. Primavera Carioca, revoluções do Rio de Janeiro, o Brasil inteiro teve passeata, foi até bonito assim. Vários alunos meus foram, vários amigos professores foram. E aí, um mês depois, o Estado botou para 25 centavos ou 30 centavos e ninguém falou nada, porque as pessoas tinham esquecido aquilo ali absurdamente. Nessas passeatas, cada um
tipo assim, a passeata era sobre o aumento da passagem, mas aí as pessoas começaram a colocar outros assuntos para reivindicar, e cada um reivindicava uma coisa. Aí, até que eu vi uma placa, eu vi na internet, alguém postou a placa, assim, ditadura militar já, o povo nas ruas tem poder. E essa placa, ela me chamou muita atenção. Ditadura militar já, o povo nas ruas tem poder. E é uma placa... duplo pensamento, né? É o duplo pensamento. Quem leu o livro vai entender agora perfeitamente. Quem não lê não vai entender essa frase, não. Tem que ler o livro, não tem jeito. Pode ouvir o audioteatro também que vai entender. Pode ouvir o audioteatro explica exatamente. Exatamente, o audioteatro explica exatamente isso. O duplo pensamento é uma coisa incoerente, uma coisa que não faz sentido, porque se eu quero ditadura, a ditadura não permite passeata. Então eu estou na passeata pedindo a ditadura, o que é uma total incoerência. E nem a liberdade, né? E nem a liberdade, muito menos a liberdade. E tem uma frase de efeito que eu uso muito nas redações e que eu ensino para os meus alunos da UERJ, que é o seguinte: tem gente que é oprimida e critica essa opressão. Agora tem gente que é oprimido e aplaude essa opressão. Então tem uma frase que é do Joaquim Nabuco, um texto que a própria UERJ já usou nos anos de qualificação, que é assim: aplaudimos a nossa própria opressão. Eu acho tão forte essa frase. Quando você está na passeata pedindo para a volta da ditadura, você está querendo ser oprimido, você está aplaudindo a sua própria opressão. Diferentemente do Winston, o Winston estava criticando, mas nós gostamos de ser oprimidos. O brasileiro, não todos, mas existem brasileiros que são oprimidos e gostam, que não sabem o que estão pedindo, não têm senso crítico para poder ter a reflexão. E aí você pode fazer a tua crítica, você pode ser livre para criticar da forma como você quiser. E essa frase é muito forte: aplaudimos a nossa própria opressão. Tem uma frase que eu gosto de usar muito, fazendo uma brincadeira com a ração, dizendo assim: nós nos contentamos com a pouca ração dada pelo Estado. E a UERJ permite esse tipo de linguagem, né? Uma linguagem mais argumentativa. Quando o Estado, por exemplo, dá um auxílio emergencial de R$200 e permite que bilhões sejam desviados da saúde e não faz nada, o Estado dá... O que são R$200 perto de bilhões? Pega esses bilhões que foram desviados da Odebrecht e etc. e divide pela população. Cara, vai dar mais de R$200. Então, R$200 é uma ração. É a ração que tu dá pro teu dog. Às vezes a ração do teu dogzinho é mais cara que R$200. Então, nós nos contentamos com essa pouca ração dada pelo Estado. Muito forte isso, muito, muito pesado, né? Mas é a realidade. E isso que você falou também do oprimido que aplaude, né, sente orgulho da opressão, acontece também. Tem um fato desse no 1984, no livro, tanto a gente representa no audioteatro. Se eu não me engano, o personagem é o Saime, né? É o Saime que é denunciado pela filha. E no momento... Não, é o vizinho, que não é Saime, eu sempre esqueço o nome dele. O Saime é o que é vaporizado, né? É o vizinho do Winston, isso. Ele é denunciado pela filha. Porque ele estava dormindo, sonhou, e durante o sonho ele falou dormindo ali que odiava o grande irmão, e por causa disso a Polícia das Ideias, ela denunciou o próprio pai para a Polícia das Ideias, e ele é preso, e ele não, tá certo. Se eu tô aqui, tem um motivo, eles têm razão. Porque tem um motivo, eles têm razão. Exatamente. Inclusive, eles tinham muito medo, né, de falar dormindo. Eu falo dormindo direto. Eu falo dormindo, falo as coisas, e dormindo você fala aquilo que está no seu subconsciente, aquilo que está guardado, que está reprimido ali, tu fala. E eles tinham muito medo de falar sozinho, de falar dormindo, e falar sozinho também na rua, porque em todos os cantos da rua tinha uma teletela. E o que é essa teletela? Era tipo um monitorzinho fixado em todas as paredes, de todas as ruas. Dentro das casas também tinham teletelas, que eram... Só que em vez de ser um monitor como a gente conhece, ele é um tipo Big Brother Brasil, né? Que é uma... são a tela, ela espelha, ela mostra, ela libera imagens, e ela também capta imagens. Ela libera som e ela capta som. É como se eu estivesse aqui em casa agora e esse monitor aqui tivesse ao mesmo tempo me mostrando e também capturando ao mesmo tempo, assim, simultaneamente. E aí eles têm
Eles têm medo de falar sozinho e a Teletela pegar o que eles falaram. E não pode ser desligado em momento nenhum, né? Não podem desligar. Pode desligar. É 24 horas de vigilância. Tem um boato de que o Big Brother reality foi inspirado no livro. Por que é boato? Porque eles não assumem, né? Já perguntaram lá para os fundadores lá do Big Brother fora do Brasil. Pô, mas da Endemol, né? Foi inspirado no negócio do bagulho do George Orwell? Eu falei, não, só coincidência. Mas a gente sabe que não é coincidência nada, que tem Mas é óbvio, tudo o nome Big Brother, bota a câmera ali sendo vigiado 24 horas, não tem como ser diferente, né? Tem muitas semelhanças. Por exemplo, o Quarto 101, para quem sabe do livro, no áudio do teatro fala isso também. No Quarto 101, que é um lugar onde eles são torturados, o Quarto 101 é um lugar que a luz não apaga. É um quarto branco em que a luz não apaga. E o Big Brother Brasil tem quarto branco. O que é o quarto branco? É o quarto da tortura. Da mesma forma como era o quarto lá do livro 1984, em que eles foram torturados. Aí tem aquela voz, que é o Boninho falando, que ele bota a voz mais grossa. A voz... Essa voz aí também tinha lá no livro. Se a pessoa falasse alguma coisa, a Teletela emitia aquela voz, uma voz metalizada. E, cara, tem muitas semelhanças. E é muito interessante assistir Big Brother com as lives que nós estamos tendo e com as pesquisas que nós temos feito em relação a 1984, né? Porque diversos momentos você para analisar e você fala, gente, isso é 1984. Olha que loucura, essa política do cancelamento. Olha isso, olha aquilo. É muito interessante, né? O quanto é atual ali dentro. Exatamente. É muito, muito atual. Vamos lá, terceiro tema. tema. Quais as consequências do discurso do ódio para a sociedade moderna? Olha, esse tema ele é muito, muito forte. É o nosso último tema, então preste atenção, porque vai ter alguma coisa sobre ódio no livro. Não tem como, não tem para onde fugir. O discurso de ódio ele é muito forte no livro. Vai ter alguma coisa que vai dar para falar. Na rotina, a rotina da galera lá, da sociedade controlada pelo grande irmão, era uma rotina do ódio. Todo dia tinha que acontecer uma coisa. As pessoas tinham que parar diante da teletela mais próxima por 2 minutos, e nesses 2 minutos elas tinham que xingar, tinham que hostilizar os inimigos do partido. Era certo, era tipo um pronunciamento. Hoje eu estava vendo o pronunciamento do Eduardo Paes. Todo mundo parou, pelo menos aqui onde eu estava, todo mundo parou para poder ver o pronunciamento do Eduardo Paes. Isso acontecia lá na obra. O grande irmão entrava em cena, a representação dele entrava, e ele era um cara grandioso, ele era um cara, tipo assim, com muita autoridade, e ele dizia assim, olha, hoje nós vamos apedrejar o fulano de tal, que é uma pessoa que é um subversivo, que é um rebelde. Goldstein, né? Que é a representação do... Goldstein, do inimigo do partido. Do inimigo do partido, exatamente. Exatamente. Aí, o inimigo comum, né? Ele bate muito essa questão do inimigo comum. Então, se é o inimigo do partido, também é o inimigo do povo, é o inimigo comum. E aí, 2 minutos a pessoa tinha que xingar, tinha que falar um monte, tinha que hostilizar, tinha que destruir a pessoa verbalmente. O Winston ele fala que tava todo mundo na rua, de repente parava, aí aglomerava em frente à teletela. Aí tinha uma pequena multidão em torno da teletela. Todo mundo tinha que xingar. Se você não xingasse, se você ficasse quieto, você era mal visto. Você podia até ser preso porque você não estava xingando. Então ele falava que no primeiro minuto, ele até falava alguma coisa xingando, mas ele falou assim, cara, que era tão forte o ódio. Né? De forma falsa, né? Que o Winston ele não tinha esse ódio tão enraizado. Mas ele falava que era tão forte a vibração do ódio que depois ele nem precisava mais fingir, que ele estava sentindo ódio mesmo, que o ódio ele irradiava e ele xingava a pessoa. E aí, qual é a reflexão que a gente pode fazer hoje comparando o George Orwell com nossa sociedade? A gente também passa muito tempo diante da nossa teletela. Nossa teletela é o celular, é o iPad, é o smartphone que está na tua mão. E as pessoas passam muito mais do que 2 minutos jogando ódio
no celular. As pessoas falam muito. Eu vira e mexe, recebo uma mensagem de alguém falando uma besteira, me xingando, aleatoriamente. Não é falando assim, não gostei do tal, não. É uma aula de horrível, etc. E xinga e fala um monte. E aquela pessoa ali, ela se sente forte porque ela está xingando. E às vezes ela gasta muito mais do que 2 minutos. Então, qual é a reflexão que a gente pode fazer sobre isso na redação da UERJ? A gente pode dizer que nós também reproduzimos esse mesmo ódio de forma até mais cruel do que o do livro. Porque nós não passamos só 2 minutos. Nós passamos muito mais tempo, muito mais... E nós não precisamos que alguém nos incite a ter o ódio. Nós temos o nosso ódio autônomo. Isso é muito sério, muito pesado, né? Uma reflexão muito forte. Mas é interessante, Vinícius, essa questão do ódio também, que é muito dito no Big Brother agora também, da questão da manada, né? Que vai todo mundo junto. E os 2 minutos de ódio, nesse momento que você citou do livro, ele diz exatamente isso. Você é tomado por uma sensação que não é sua. A sensação do ódio coletivo é tão forte, tão grande, que você, de repente, se vê contaminado por aquilo. Catarse coletiva, e começa a sentir aquele ódio de forma verdadeira. E você nem acredita como é possível você sentir todo aquele ódio. Você não sabia nem que aquilo estava dentro de você. E hoje em dia existe muito isso, né? Muitas vezes você vê alguém postando alguma coisa, xingando uma determinada pessoa na internet, e você vê que são vários comentários, um embaixo do outro, de pessoas que muitas vezes, porque aquela galera tá fazendo aquele tipo de comentário, se vê de uma certa forma influenciada a participar daquela catarse, que eu acho que é basicamente isso, e começa a xingar junto, né? Vai esse efeito manada, né? E vira um efeito manada. Exatamente. Inclusive, era uma estratégia do Estado, né? O ódio, ele faz parte dessa... Porque se a pessoa está focada... Por exemplo, se eu elejo se aqui é uma pessoa, eu elejo essa pessoa aqui e vou despejar meu ódio em cima dela. E tudo que eu falar é para ela. O Estado, ele está aqui fazendo o que ele quiser e ninguém percebe. Então, é uma forma de canalizar a força das pessoas em uma coisa só, enquanto o Estado ele fica fazendo o que ele quiser. Tem aí da cena que o Winston ele encontra com a Júlia, que eles namoram, que eles saem dali do centro da cidade, vão para mais afastados, fazem sexo. A Júlia fala que o sexo é proibido porque o sexo seria uma forma de escapar desse ódio. O sexo seria uma estratégia, seria uma coisa que depois ela fala, no livro ela fala, inclusive no audiolivro, isso é muito bonito a cena que a gente ouve, né? O sexo, ele é uma forma de libertação, de relaxamento do corpo. Então, se a pessoa faz sexo, ela automaticamente ela fica mais de boa e ela não fica com tanto ódio. Então, por isso que o governo proibia o sexo das pessoas pelo prazer. O sexo era para a reprodução, para canalizar a força das pessoas no que o Estado queria. E se o sexo era uma forma de subversão. O sexo era uma forma de sair do controle do Estado, entendeu? E usam também, dissolvem também a família, né? A estrutura familiar. Porque também é perdido essa parte do amor e tudo, então você também sente mais ódio e sente mais... É mais fácil você se entregar a esses 2 minutos de ódio também, se você não tem uma base familiar. Se entregar o outro, né? Que é o que acontece com a filha do cara. A família é uma forma de resistência, né? A família é um tipo de resistência. A família é uma base, é um tecido. Então, se a família é resistência, ela pode resistir ao Estado. Existem várias pequenas formas de resistência. A família é uma resistência, o sexo é uma forma de resistência, a escrita é uma forma de resistência. Tem uma cena do livro, a primeira cena é o Winston começando a escrever um diário. E ele fica com muito medo na hora que ele vai escrever o diário, porque escrever seria uma forma de resistência. Quando o Winston escreve, não tem ninguém controlando o que ele está escrevendo, ele está livre para pensar e para escrever. Por isso que a escrita ela é condenada. Não é condenada explicitamente no livro, mas implicitamente, se a pessoa escrevesse, ela poderia ser presa, torturada, etc. Tanto é que no final do livro acontece, vou dar até o spoiler aqui, você não tem jeito. No final do livro eles pegam o diário do Winston,
Vem que o Winston escreveu um monte de coisa que ele pensava, e aí o Estado ele confisca aquele diário e tortura o Winston até ele ser convertido. E a última cena da obra é que o O'Brien ele não queria fazer com que o Winston assumisse. Ele queria fazer com que o Winston amasse o grande irmão, fazer com que o Winston de fato amasse. Essa era a grande iniciativa do grande irmão, fazer as pessoas internamente aceitar tudo. Não falar que está aceitando, mas está aceitando. E tem uma cena do livro, que é a última, que ele pergunta assim, quantos dedos tem aqui? Aí ele fala, não sei se são 3 ou 4. Ele fala assim, 2 e 2 é igual a 5, exatamente. Ele diz, aí, quantos dedos tem aqui? Ele fala 4 e ele quer que a resposta seja 5, né? Aí ele, sim, exatamente. Quantos dedos tem aqui? Aí o Winston no começo fala assim, 4. Aí não, aqui tem. Aí o O'Brien, que é o torturador, fala assim, tem 5. Aí começa a torturar, até que o Winston fala assim, tem 5, sim. Mas o Winston estava querendo falar só para poder ser menos torturado. Aí o O'Brien fala assim, não, você não está falando porque você está achando. Você está falando porque você está querendo fugir da tortura. Aí continua torturando. Aí tem uma hora que o Winston ele olha e ele de fato começa a ver o quinto dedo mesmo. Ele começa a ver esse quinto dedo meio que deformado, mas ele está vendo ali. Por quê? Por que tem essa metáfora 2 2 são 5? A gente sabe que 2 2 são 4. Mas se o partido disser que 2 2 são 5, você tem que, muito mais do que aceitar, você tem que defender aquilo com todas as forças. Mesmo que aquilo, você tem que acreditar que aquilo ali é 5. E aí no final do livro, o Winston ele começa a acreditar. Ele começa não só a aceitar falsamente, mas ele começa a acreditar por dentro. E se anulando totalmente, ele se anula, é como se ele tivesse anulado totalmente e metaforicamente tivesse, entre aspas, morrido. O senso crítico dele morreu. Ele é desconfigurado, né? Porque tem uma fala do O'Brien para ele que é muito interessante, que diz, a gente não quer te matar. A gente quer destruir tudo que você tem dentro, drenar tudo que é seu. Suas memórias, suas lembranças e preencher você com nós mesmos, com o partido. Então você imagina quanto isso é forte, né? A pessoa para de existir, de ser o ela, interno dela não é mais ela e é preenchida com o partido. Muito legal. E tem uma última, uma coisa, só para finalizar aqui, que tem no meio do livro, ele fala que muitas pessoas tinham um patriotismo primitivo. O que é o patriotismo primitivo? É quando a pessoa defende o Estado a qualquer custo. Defende o Estado independentemente do que o Estado faz. E é uma crítica que pode ser feita na redação da UERJ. Você pode dizer que muitas pessoas no Brasil vivem um patriotismo primitivo, que defendem o Estado a qualquer custo, independentemente das ações. Eu não sou contra defender o Estado. Eu sou contra defender o Estado de forma cega, de forma independentemente do que está acontecendo, só porque aquela pessoa que está ali. E isso é muito forte na obra, essa questão das pessoas que seguem cegamente a determinação do partido, né? Muito legal. E a UERJ, ela cobrou esse livro, ela não foi aleatória, ela cobrou para as pessoas mesmo pensarem, para as pessoas refletirem sobre a sociedade. É o que a UERJ quer. A UERJ quer que você tenha a capacidade de pensar sobre a sociedade. E se você fizer apenas uma resenha do livro, você vai zerar a redação, não vai fazer resenha. É para você partir do livro e refletir o Brasil. Refletir a sociedade que você está vivendo. E dizer, cara, que tem gente que faz isso. Tem gente que tem ódio. Tem gente que é primitiva no patriotismo, que defende o Estado a qualquer custo. Tem gente que se contenta com a pouca ração, com o auxílio emergencial de R$200. E fica feliz com o auxílio emergencial, R$200, pelo menos R$200. Aquela frase do pelo menos ele rouba, mas faz. Que é a pessoa que se contenta com pouco, com o mínimo do mínimo do mínimo. E isso é uma crítica que tem que ser feita na redação da UERJ. Qualquer que seja o tema da redação, dá para você criticar a nossa sociedade, e é para isso que a UERJ está pedindo. A Lelê perguntou assim, é aconselhável falar do governo atual? Sim, é aconselhável falar do que você quiser. E eu acho que é muito pouco provável conseguir fazer uma redação sem falar do governo atual. Sim, porque é muito atual, né? As relações são muito próximas. É muito semelhante, né?
Porque tudo que o governo faz reflete na sociedade. Não tem jeito. Então, vai falar sobre discurso de ódio? Dá para falar do governo. Vai falar sobre totalitarismo? Tem que falar do governo, porque isso é muito atual. A UERJ não vai tirar ponto seu porque você fala do governo. Ela vai tirar ponto seu se você não souber argumentar, se você só falar do livro, não falar da sua sociedade. Então, prof, critiquei o Bolsonaro, vou perder ponto? Não. Se você fizer uma crítica responsável, defendi o Bolsonaro, vou perder ponto? Não. Se você fizer uma crítica responsável, fizer uma crítica racional, você vai ser considerado. E se o corretor for de esquerda? Muitos perguntam isso. E se o corretor for de esquerda ou de direita? E se o corretor for de esquerda e não gostar das minhas ideias? Cara, o corretor não está aí para gostar ou não gostar da tua ideia. Ele está aí para ver se você conseguiu fazer uma redação. Se você conseguir fazer uma redação boa, coerente, tal, com as ideias ali organizadinhas, tal, ele vai avaliar de forma neutra. Você não pode ser neutro escrevendo. Você tem que dar a tua opinião escrevendo. Mas o corretor tem que ser neutro corrigindo. Isso é muito real. A UERJ é muito responsável, cara. É um vestibular muito mais humano do que o Enem. Vinícius, eu quero saber, seu óculos está aí? Tá aqui, ó. Que legal. Pedir pra galera fazer um print, por favor. Áudio, teatro, literário. Para quem ainda não ouviu 1984. Faz um print aí, galera. Me marca lá para eu repostar. Gente, obrigado demais pela conversa. Foi muito legal, gostei muito. Obrigado pela oportunidade, tá bom? A gente que agradece muito você estar aqui com a gente, dividindo o seu conhecimento e ajudando essa galera que está precisando tanto nesse momento. Escutem o Áudio Teatro 1984, que vai ajudar vocês aí na prova de redação. Brigadão, Vinícius. Vinícius, um beijão. valeu, brigadão. Valeu, Vinícius, foi um prazer. Gente. Valeu, tchau, boa noite. Muito bom trabalho com vocês aí. Tchau, valeu. Obrigadão.